Olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Peço a você que imagine que você está chegando num espaço no meio da natureza, cheio de amigos espirituais amorosos que prepararam esse encontro com muito carinho para todos nós e convido você a se juntar. Imaginando que você entra, tira o sapato, sente a grama, senta numa almofada, numa rede, numa cadeira. Imagina que nós estamos todos ali juntos para nos irmanarmos, para nos sintonizarmos com o mais alto, para refletirmos mais um pouquinho, para aprender e fazer mais um passinho na nossa jornada interior. E, acima de tudo, abrir nosso coração para receber a ajuda da espiritualidade, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é quem patrocina o nosso trabalho, né? Sendo um mensageiro de Jesus, que está interessado principalmente na nossa autotransformação e cura profunda da alma. Então, para isso, né, seja se você veio aqui só querendo compartilhar essa energia boa e aprender um pouquinho mais, seja se você tem alguma dificuldade física, né, que o nosso trabalho está associado ao trabalho da ABE, no Centro Alvorada Nova, em Bauru, e que também trabalha com cura e dá assistência ao trabalho de harmonização física e espiritual. E para isso, né, para quem está aqui de casa acompanhando, aprendendo com a sugestão é que a gente use uma jarra de água, ajuda com uma jarra mesmo, que essa água, né, a água a gente sabe que ela é receptiva a frequências vibratórias e espirituais, e há magnetismo e também medicamentos que são extraídos da natureza e que são trazidos pela espiritualidade a fim de nos apoiar. Então, seja só para dar uma harmonizada, uma acalmada, uma alinhada, seja para a família toda, e aí você pode colocar um para todos, ou individualmente, se tiver mais de uma pessoa, colocar com o nome, né, vários. Disponibilize essa água e você vai fazendo uso dela ao longo dos 15 dias até o nosso próximo encontro, tomando a quantidade de uma xícara de café logo pela manhã ao acordar e antes de dormir. Se você sentir que precisa tomar mais vezes, pode tomar quantas você sentir necessidade. Lembrando sempre que em qualquer situação, quando a água chegar mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completá-la com água. Cada vez que você fizer isso, faz uma sintonização, faz uma intenção e se coloca principalmente tendo uma intenção do que é que você quer e receptivo a essa ajuda espiritual. Então, mentaliza, né? Por exemplo, eu quero me acalmar, eu quero ser capaz de estar mais presente, sintonizado com o meu eu verdadeiro, eu quero lidar com essa dificuldade emocional, e aí mentaliza esta específica dificuldade. Ou se você tem uma dificuldade física, eu estou com dores, eu estou com uma dificuldade digestiva, então mentaliza aquilo que você deseja e fica com o coração aberto para que, né, a equipe espiritual também, de repente, tenha a sua própria percepção do que pode ser útil para você nesse momento. Bom, falando da água, né, agora a gente vem um pouquinho aqui falar sobre o nosso encontro de hoje. E eu aproveito para deixar um abraço bem gostoso para cada um dos trabalhadores da ABE que também estão em casa, vibrando junto com a gente, juntando-se nessa energia linda que a gente harmoniza e vivencia irmanamente com a energia que acontece presencial lá na ABE de sexta-feira. E a gente junta essa energia para que a gente faça uma corrente de amor, de paz, a serviço do nosso próprio cura e autotransformação, mas também a cura e a transformação de todas as pessoas que Jesus sentir que pode se beneficiar da energia que a gente gera junto. Eu gosto sempre de falar que cada um é doador, mas também é receptor. Então, se disponibilize tanto para receber como para doar aquilo que você tiver
que vai ser, né, bem distribuído amorosamente a serviço desse trabalho tão bonito. Para que isso funcione bem, vamos começar fazendo então uma prece, uma oração. Eu te convido, se você ficar confortável, a fechar os seus olhos, fazer uma respiração bem profunda, acalmar o seu coração. Se você gostar, como eu, pode colocar suas mãos sobre o seu peito, sentindo a energia e a pulsação que irradia a partir do seu coração, sentindo essa energia boa que nos conectamos nesse momento, a partir do amor, da vibração linda de Jesus. Nós os pedimos, Mestre, que em teu nome iniciamos esse trabalho, pedindo teu amparo, tua inspiração, tua proteção. Pedimos, Jesus, que cada um de nós que aqui se encontra nesse momento ou em qualquer outro momento que esse vídeo for assistido, que possa sentir nesse momento do teu amor, da tua paz, da tua harmonia, da tua coragem, da tua disposição profunda para ouvir e seguir a vontade do Pai. Que possamos hoje, Jesus, segurar firme em tuas mãos e caminhar contigo, aprendendo, entendendo, nos harmonizando e transformando, cada um a seu tempo. Nós somos imensamente gratos por toda essa equipe linda que nos assiste, pela nossa família espiritual, nossos anjos da guarda, nossos mentores. Somos gratos por tanto que temos em nossa vida, pela nossa condição física, de saúde, de recursos, de toda ordem, pelas pessoas que temos na nossa vida, pela oportunidade de aprender e de crescer. Sempre temos imensamente coisas a agradecer. E nesse momento, nos elevamos em gratidão, muito conscientes de que essa energia abre um caminho maravilhoso para que acessemos cada vez mais aquilo que necessitamos. Que seja somente o teu amor a nos guiar e a tua sabedoria, e que assim seja. Maravilha! Agora eu vou já introduzindo aqui o nosso tema de hoje, que também já está passando aqui embaixo. E nós hoje damos sequência a esse trabalho que a gente vem realizando já há bastante tempo, desde o ano passado, em que a gente se dispôs a estudar as frequências pela escala de Hawkins, né? Começando lá atrás, bem lá atrás, pela vergonha, a gente veio subindo nas diferentes frequências. Já essa é o terceiro encontro em que a gente está falando já das frequências positivas. E hoje nós vamos falar da disposição, né? Hoje nós vamos falar da disposição, que é quando o coração se abre. Então, vamos lá. Quero abrir com essa frase: a verdadeira mudança ocorre quando há disposição genuína. O universo responde ao coração aberto. Então, vamos começar a entender o que será que o Hawkins fala com essa frase. Quando tem uma disposição genuína, né? Quando a gente está disposto verdadeiramente, de um jeito sincero e profundo,
o universo responde a tudo que nós precisamos, pedimos, vibramos. Tem uma dica aí já do quão mágica é a disposição para abrir as portas para a gente. Hoje eu não vou retomar, né, porque eu tenho falado regularmente já sobre quem é Hawkins e sobre a escala. Se você ainda não assistiu nenhuma das lives, né, começa lá assistindo a da vergonha, só para você se inteirar um pouquinho do que é que nós estamos falando, especificamente sobre Hawkins. Mas dá para você, a partir daqui, seguir com a gente e entender perfeitamente o que ele está propondo nesse lugar aqui que nós chegamos hoje, tá? Só para entender quem é o Hawkins e o que ele propôs, veja aquela primeira lá atrás. Mas dá perfeitamente para a gente falar sobre a disposição, né, a frequência da disposição, porque ela é algo que em si já nos orienta de um jeito muito bonito. Então, às vezes, a pessoa não tem condições de assistir todas e acaba não acompanhando com a gente, não tem problema, tá? Se você vier com a gente, mesmo não tendo assistido as anteriores, vai fazer sentido. Então, aqui, a gente saiu já, né? Até o orgulho, a gente estava na negatividade. Quando a gente alcançou a frequência da coragem, a gente saiu para um lugar positivo. Na neutralidade, nós fomos para 250, mais aberto e transformador do ponto de vista emocional, né? A gente falou lá, a neutralidade fala de um processo de libertação emocional, e aqui, na disposição que já calibra 310, a gente vem de verdade para uma disposição otimista para a vida. Vamos entender um pouquinho mais. Então, eu coloquei aqui disposição ou boa vontade, porque esse sentido aqui, boa vontade, já nos orienta bastante, né? Então, boa vontade é olhar para a vida com uma vontade positiva, com uma vontade otimista, com um bem olhar para a vida. Então, a frequência da disposição é um nível de consciência caracterizado por abertura. Então, abertura do coração, me abro para a vida. Aceitação, aceito. Lembra, aceitação a gente já conversou muitas vezes, né? Aceitação não é passiva, ela é criativa, mas é quando a gente, diante de qualquer coisa, tem uma atitude de sim, de positividade, não de reatividade, não de negatividade. Então, aqui tem uma chave muito especial na disposição, que é essa escolha positiva diante de tudo. Lembra, eu acredito que tudo que vem para o meu bem. Eu me conecto com tudo a partir de uma disposição positiva. E de uma prontidão interior. Estou pronta, eu escolho, eu estou aqui. Já para dar o passo, escolhendo, se for necessário, mudar, crescer, aprender, sentir e se transformar. Então, aqui a gente entra para um estado ativo positivo. Né? Lá na neutralidade, a gente estava treinando aquele lugar de não importa o que aconteça, eu fluo, eu confio. Aqui entra um movimento de ação positiva, de escolha positiva, de fluir, de agir, de aprender, de sentir o que for necessário, de viver a transformação. Como a gente já falou, ela calibra 310, acima da neutralidade e da coragem, e abaixo da aceitação, que é o 350, que é a próxima que a gente vai conversar. Ela fala e ela propõe, mais uma vez, o soltar do controle do ego. A gente já falou um pouquinho disso na coragem, na neutralidade, mas agora isso se aprofunda. Estar aberto a novas verdades. Então, onde a gente está rígido no nosso pensamento, no nosso sentimento, a gente ainda está precisando trabalhar essa atitude de disposição ou de boa vontade. Né? Então,
Abrir a novas verdades, ideias ou experiências. Permitir o sentir, isso é muito importante. Por isso que é a abertura do coração. Eu sinto. Qual for o sentimento, eu sinto. Sem repressão, sem negação ou racionalização. Não é qualquer coisa que eu estou sentindo que eu já vou, ou não estou sentindo, não quero sentir, empurrando para baixo, ou querendo só compreender e racionalizar, que também é uma forma de evitar o contato com a experiência em si. Então, nesse estágio, nessa frequência, a gente entra num estado de permissão de um contato genuíno com os sentimentos, tal qual ele surge, aparece para a gente. Né? Um estado interno de sim para a vida, mesmo que ela traga dor ou desconforto. Porque a nossa tendência é evadir daquilo que é doloroso ou desconfortável. A gente quer fugir, a gente quer evitar. E essa atitude gera uma atitude de negação da experiência da vida. Ô Sandra, então eu tenho que mergulhar na dor e ficar nela? Não, não é essa a ideia. A ideia é, primeiro, eu me conecto com o que quer que surja. Eu dou um espaço para que isso se encontre na minha consciência, naquele estado de observação. E aí, depois eu libero e deixo ir. Eu solto, eu me desidentifico, que é algo que a gente também já vem conversando. Então vamos olhar aqui um pouquinho, né? No que a boa vontade se diferencia da neutralidade. Então, na neutralidade, a emoção que estava sendo cultivada era da verdade, né? Aqui a gente vai manter, né? A coragem, a verdade, mas aqui a gente tem uma preponderância de olhar com sim, como escolha positiva, otimista, tanto que a visão de vida é esperançosa, né? Aqui está tudo bem, está no satisfatório, na neutralidade. Na boa vontade, a gente entra num lugar de esperança, de confiança em algo bom. A visão de Deus dessa pessoa que está no estado de boa vontade ou, né, de disposição é olhar para Deus. Aqui a gente, na neutralidade, a gente olhava para Deus como um Deus que diz: ok, você pode viver, eu te apoio. Ele te autoriza, ele te dá força para ir além. Aqui, essa visão é de um Deus bom, de um Deus inspirador, aquele que vai acrescentar, que vai trazer coisas para mim. E o processo, né, na neutralidade era de libertação. Aqui é de intenção positiva. Né? Eu intenciono algo bom. E aí a frase do Hawkins: a disposição é a ponte entre a mente controladora, né, que a gente quer racionalizar, controlar, quer que seja do jeito da gente, quer ter as mãos nas rédeas, e então você passou pela disposição, você encontra um coração rendido, é um coração que se curva diante do eu superior, que se curva diante de Deus e da graça e confia na condução maior que vem a partir dali. Então eu não fico endurecido, enrijecido, com a sensação de que eu já sei o que é bom, né? Eu fico num lugar de abertura e confiança, porque eu sei que a bondade profunda de Deus que mora em mim me conduz para coisas surpreendentes e maravilhosas que eu mesma não tenho conhecimento suficiente ainda ou controle enquanto ego, tá? E o que a gente pode observar, né? De novo, só lembrando, se você está aqui pela primeira vez, que essas frequências elas não são rígidas. A gente tem uma oscilação entre essas frequências e a gente passa por todas elas de alguma maneira. O que a gente não quer é ficar estacionado, né, atolado nas frequências negativas, e a gente está aprendendo a passar por essas aqui de cima. Algumas partes da gente já estão mais prontas para estar nelas, outras ainda oscilam para baixo. Né? O quanto a gente conseguir vir e ficar mais nesse estado, mais a gente se eleva e evolui. Mas, gente, vamos ser muito modestos. Nós estamos em movimento.
né? Nós temos muitas partes dentro de nós, algumas mais prontas para estados mais elevados, outras bem pouco prontas. E por isso a gente sobe e desce, dando espaço para que tudo em nós tenha oportunidade de vivenciar e crescer. Mas se você tem uma disposição geral, né, você tem uma boa vontade na grande maior parte ou na maior parte do seu estado consciencial, você já vai ter toda essa energia boa que a força da disposição gera, né? Então, sinais, né? E se a gente não tiver isso ainda, o que, que a gente deve buscar já está trabalhando aí, né? Então, você está na frequência da disposição, da boa vontade, quando você deixa de resistir às emoções. Então, quando você para de brigar com o medo, para de brigar com a culpa, com a raiva, com o orgulho, ou com a revolta, quando você para ou de se identificar excessivamente com isso de uma maneira inconsciente, né, pouco consciente. Então você permite que as emoções fluam, venham para a consciência, sem mergulhar excessivamente na identificação com elas. Quando você não precisa mais estar certo para ter paz, né? Ok. Eu agora tenho brincado muito isso. Eu falo assim, hoje eu acho que eu não faria tal coisa, mas eu não sei amanhã, né? Hoje eu penso isso, mas será que amanhã eu vou pensar diferente? Eu tenho até mais cuidado na hora de conversar sobre as minhas impressões e percepções da vida, porque eu estou treinando, eu não preciso estar certa, ser dona da verdade, achar que eu já entendo tudo ou a grande maior parte sobre as coisas, né? Na verdade, a gente, quanto mais sabe, sabe que nada sabe, não é isso? A frase do grande pensador. A gente também está disposto a olhar para dentro e ver o que acontece aqui dentro sem julgamento, né? Disposição do autoconhecimento sem auto-julgamento. Então, é um mergulho para dentro de mim sem auto-julgamento. Sente que crescimento e cura são mais importantes do que o orgulho. É muito mais importante eu aprender, crescer, me curar, do que estar certo, do que conseguir conquistar a atenção, o elogio, ou ser bem-sucedida. Eu estou mais voltada para o meu próprio aprendizado verdadeiro do que para essas circunstâncias externas. Quando a gente aceita ajuda, a gente aceita conselhos ou críticas como oportunidades de crescimento e evolução, e está disposto a liberar ressentimentos e culpas. E como a gente pode, segundo Hawkins, acessar essa frequência, né? Cultivar, trabalhar nela? Ela não é algo que a gente cria, mas algo que a gente, olha que interessante, permite. Então lembra que a gente está saindo do esforço, a gente ainda tem um pouco de esforço aqui, mas a gente está deixando isso vir de lá de dentro do nosso espírito. Isso já é um estado natural da nossa centelha divina. Então a gente tem que deixar que isso venha e não gerar no esforço. Então, quando a gente para de resistir ao que surge, né? Como a gente estava falando antes, sentimentos, memórias, desafios, doenças, perdas, etc. A gente confia que o que vem para o nosso bem, vem para a nossa oportunidade de crescimento e transformação. Essa pergunta também, estou disposto a sentir isto completamente agora, sem tentar mudar? Então, será que eu sou capaz de só sentir sem brigar? Né? Praticando o deixar ir, que é a observação do sentimento sem ação justificativa ou julgamento. E depois que eu observei, sem justificar, sem brigar, sem tentar modificar, eu observo primeiro e depois eu simplesmente escolho deixar ir, como quem permite que o rio leve, soltando o apego a estar certo ou
ao controle. É um pouco uma repetição só para a gente fortalecer essa compreensão. O que resistimos persiste. O que aceitamos se dissolve. E agora eu vou fazer um pouquinho um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e a prática dessa situação de boa vontade que a disposição nos traz como uma frequência. Então, como é que Jesus ensinou isso para a gente? Vamos fazer nesse paralelo. Eu comecei isso já na última live e eu achei que ficou interessante, porque nós somos um grupo cristão, então eu vou trazer essa reflexão aqui também. E eu trago essa frase de Lucas, que é logo quando Jesus nasce: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aqui surge essa palavra, homens de boa vontade, como aqueles que herdam a paz na terra. Então aqui já tem um ensinamento para que a gente tenha paz, para que a gente receba o influxo divino. A gente precisa entrar e cultivar esse estado de boa vontade. Hawkins coloca que para a gente cultivar a frequência da disposição, a gente precisa se abrir ao amor e ao crescimento, né? E Jesus coloca: amarás o teu próximo como a ti mesmo, em Mateus 22:39. Né? Só a gente ainda fazendo esse movimento aí mais profundo de paralelo. A gente está reforçando de novo para aprofundar essa compreensão, tá? Na frequência da disposição, Hawkins diz: a gente tem que entregar o controle do ego. E Jesus coloca: não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Que é aquilo que a gente acabou de dizer. Esse momento em que nós finalmente entendemos que o que a gente tem como vontade nasce do medo e da tentativa de controle, da insegurança que o ego tem. Mas quando a gente chega nessa frequência de boa vontade, a gente diz, né? Senhor, eu confio que a tua vontade, que o teu discernimento, que o teu amor sabe o que é bom para mim. Então, que seja feita a tua vontade, que ela se clareie dentro de mim. Quanto mais eu ouvir a vontade de Deus, mais a disposição positiva cresce dentro de mim. Lembrando sempre que esse Deus não é um Deus lá fora, né? Ele também está em tudo, mas ele nasce da conexão com o divino profundamente dentro de cada um de nós. Na frequência de Hawkins, da disposição, ele propõe que a gente sinta a dor ou qualquer outro sentimento sem resistir, né? E Jesus, lá no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, bem-aventurados aqueles que entram em contato com as suas dores, que permitem que elas aflorem, que vivam um processo de conexão verdadeira consigo. Aqui ele não está falando que é para a gente ficar chorando e lamentando, não é isso. Mas aqueles que vivenciam processos de sofrimento, e estar aqui na Terra traz esse desafio de maturação. Quando a gente vivencia de verdade, sem resistir, sem querer controlar, permitindo esse estado de observação, neste momento, o que acontece é que o consolo e o recurso divino vem e essa energia se dissolve. Quanto mais a gente aceita, quanto mais a gente se conecta verdadeiramente, mais os recursos do divino profundo e do alto se derramam sobre nós e a gente consegue fluir para fora do sofrimento e da dor. Por Hawkins, né, a disposição surge quando o ego começa a ceder nesse estado de humildade. E aqui de novo a gente tem Jesus dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, humildes nesse sentido, né? Seja feita a tua vontade. O divino é maior
do que o meu ego. Essa é a verdadeira humildade. E o reino do céu não é um reino que está do lado de lá. O reino do céu é a presença de Deus aqui e agora, se revelando e criando e manifestando na nossa vida. Esse já é o reino de Deus. Quanto mais a gente encontra esse estado de humildade, mais o reino se manifesta. E mais a gente entra nesse estado positivo de cocriação da disposição. Por Hawkins, né, a gente tem essa compreensão que a cura acontece não quando se tenta mudar o outro, mas quando você está disposto a olhar para si próprio e se transformar. E aí Jesus diz, porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Então aqui ele está convidando a gente a perceber que aquilo que nos incomoda lá fora é reflexo do que está dentro da gente. E que se a gente de fato quiser, né, se transformar, a gente tem que mergulhar num estado de aceitação e transformação profunda interior. Então, quando há disposição, quando há abertura para sentir, para a vida, para o que acontecer, para o que flui, o amor se torna resposta natural para todas as perguntas. A gente vê isso, né, colocado de diversas formas, né? Deus é amor. E se Deus está em tudo, tudo é amor. Né? Então, quando a gente está nessa disposição do sim para a vida, o que começa a acontecer é que a gente começa a perceber o amor fluindo, tanto dentro da gente, como em todos os quesitos da vida. Né? E aí a gente vivencia um processo muito profundo de transformação. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muitas situações na minha vida em que eu fui resistindo, tentando resolver com os meus próprios recursos, situações sofridas, fui teimosamente achando que eu estava entendendo algo e me incomodando porque a vida não estava trazendo para mim o que eu queria, no tempo que eu queria, do jeito que eu queria, até que em algum momento eu encontrei essa atitude, um pouco dessa atitude de disposição, de confiar, mas espera lá, né? Se eu estou vivendo isso que é difícil, isso tem um motivo. E se eu puder me render, se eu puder me curvar diante da sabedoria divina que criou essa circunstância comigo e entender o que tem de bom para mim aqui e receber os recursos divinos para lidar com isso, então nesse momento toda a situação se transforma, né? E aí já não tem mais dor, e aí não tem mais sofrimento, e aí ainda existem dificuldades, mas o que acontece é que tudo isso vira caminho, tudo isso encontra movimento criador e transformador e enriquecedor de aprendizado. Então, quantas vezes emocionalmente, né, eu vivenciei processos até com a depressão mesmo, né, porque a depressão a gente entende que é um movimento de raiva contra nós mesmos e contra a vida dentro da gente. Então, eu fui uma pessoa que atravessei vários momentos desafiadores depressivos na minha vida, em que eu tive que olhar para o que resistia e se revoltava e enraivecia dentro de mim e encontrar essa disposição de sim à vida a partir de lá. E nesse momento ver a guinada da vida levando para outro lado a situação. Né? Momentos externos também, em que a gente está vivenciando, né? Eu vivi isso muito com o sofrimento dos meus bichinhos, a gente que se conecta e ama muito os bichos, quando eles chegam, né, no final da jornadinha deles, que eles sofrem fisicamente, isso me doía, me machucava, me deixava resistindo, e eu devagarzinho fui aprendendo a me soltar e me render
a confiar que tem algo bom ali também, e ouvir o que Deus tinha para me trazer, e encontrar um lugar de consolo e recurso, tanto para cuidar de mim quanto deles, naquele momento delicado. E assim poderia sugerir outros exemplos, né? E aqui eu ainda tenho a tranquilidade de dizer para vocês que esses exemplos positivos não quer dizer que eu já seja capaz de fazer isso em todos os setores da minha vida. Há muitas áreas que eu ainda não consigo fazer, em que eu encontro a resistência, em que eu ainda quero controlar, que ainda quero que seja do meu jeito, em que ainda estou tensa e no medo por dentro. Muitos. Mas cada um desses exercícios de perceber que eu estou vivendo isso e procurar essa atitude de disposição vai modificando a situação externa, mas mais importante, vai me modificando enquanto eu treino fazer isto, né? Aqui ficam algumas sugestões para vocês se olharem, né? Não se aborreçam de encontrar estados negativos em vocês, né? A disposição é um sim, até para isto. Sim, tem revolta dentro de mim. Sim, tem medo dentro de mim. Sim, tem resistência dentro de mim. E eu deixo Deus trabalhar, né? E aí a gente já está de novo na disposição. Maravilha. Agora vamos fechando aqui. Vamos tirando esse tema. E eu convido vocês para virem comigo nesse momento para o nosso processo de vibração. Vou colocar aqui uma música para gente. E vamos deixando um pouco acalmar, porque a gente vai conversando sobre isso e vai trazendo vários pensamentos, lembranças, reflexões. Algumas coisas se acalmam, outras se agitam. E nesse momento, a gente as observa, tranquilos, entrando num estado maior de internalização. Se você estiver confortável, feche seus olhos, encosta a sua cabeça, relaxa um pouco, intencionalmente, observando as partes do seu corpo que possam ainda estar pesadas, tensas, doloridas. E hoje a gente vai praticar esse estado só de observação. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só observa. Treina se observar, sem julgar, sem contrariar, sem querer mudar. Observa também os seus sentimentos, os pensamentos que agora passam. Só observa, como quem está assistindo a uma paisagem, tranquilo, sentado, observando tudo que acontece dentro de você, o mais tranquilo que você conseguir, sem intenção, só presença tranquila. Muito bom.
Se você conseguiu ficar nesse estado de observação e sentir que está pronto, nesse momento você pode só fazer uma intenção suave de deixar ir, só soltar, sem esforço, sem palavras. Eu observo tranquilo, deixando ir. Deixando ir o peso, deixando ir a dor, deixando ir os sentimentos que surgiram, raiva, medo, culpa, o que mais surgir. Só deixa aí, observa, não faça força. Como se só um vento soprasse e fosse levando, bem tranquilo e sem pressa. Continua respirando, consciente dessa respiração. Muito bem. Enquanto você continua no seu movimento sereno de observar e deixar ir, a espiritualidade trabalha no seu campo de energia, colaborando com o seu movimento. Conecte do seu jeitinho com Jesus, com seu anjo da guarda, como se entregando nas mãos suaves e no carinho amoroso deles, cuidando de você nesse momento. Uma rendição amorosa aos cuidados deles. Se permitindo ser inspirado, intuído, conduzido. Muito bom. Continue nesse movimento. Enquanto isso, a espiritualidade trabalha nas águas, colocando aquilo que foi pertinente para a intenção que você colocou, o que mais eles possam compreender que é oportuno e que você esteja receptivo. Nesse momento é colocado, trabalhado. E também nesse momento, nós podemos intencionalmente oferecer as energias que a gente tiver condições de gerar com amor
gratidão, orações e intenções pelo nosso planeta, pela paz, pelo bom entendimento e fraternidade entre os homens. Oferecemos energia à equipe de Dr. Bezerra para que seja conduzida aquilo que for pertinente nos trabalhos de cura e assistência a todos os nossos irmãos que sofrem ou que precisam de carinho, amparo, abraço, inclusão. Nesse momento, emanamos luz de amor, de esperança, de paz. Deixamos que essas energias boas se somem, se multipliquem, sejam conduzidas. Somos imensamente gratos. Gratos por esse encontro, gratos por toda assistência, inspiração que recebemos, pela energia de amor que nos une, que nos mantém caminhando, aprendendo, que possamos fortalecer esse vínculo de amor, que possamos nos apoiar cada vez mais e melhor, que possamos sair desse nosso encontro um pouquinho mais capazes de cultivar essa boa vontade, essa entrega a esta boa vontade que nasce do nosso espírito. Eu agradeço a você que ficou aqui com a gente, que vibrou conosco, que está aprendendo conosco. Essa energia boa sempre se multiplique. Se você tiver alguém que você acha que possa se beneficiar com esse e com os outros estudos que a gente vem fazendo, né? Lembra de partilhar, de divulgar, de deixar isso crescer para que a gente possa amadurecer cada vez mais juntos. Um beijo com muito amor e carinho e gratidão e até daqui 15 dias, se Deus quiser.